Legal isso aqui, cara. Ó, Que legal isso aqui. já tinha conhecido aqui a primeira vez. Não, primeiro, deixa eu tirar uma foto. Eu vou te dar de presente tu depois. Tá? Ah, vai? Claro. Beleza. Muito obrigado de novo. Tá? É isso. Vamos levar o teu tempo, né? Eu Não, sei que hoje em dia é difícil, as pessoas. Então eu trabalho na Rádio Faxinal, no Correio do Carro. Ah, tá. E aí eles me propuseram fazer Eu tinha esse vontade de fazer entrevistas. E aí, como você é uma pessoa especial, conhecida e muito gente boa comigo, com a minha família. Nossa. Então, pra mim... A gente tem uma amizade de longo tempo, né? Teu pai, tua mãe, o teu irmão, o Tete, você. Então vem de longe, né? Então a recíproca tem que ser verdadeira. Tem que ser verdadeiro. Quando nos ajudam lá atrás, a gente tem que ajudar também. Não ajudar, né? A gente tem que ser legal, né? Tem que ser legal. Então, posso começar? Pode começar. Pode perguntar. Bom dia a todos. Meu nome é Felipe Brandli e eu estou com um convidado muito ilustre. E como não falar de futebol de Juiz se não falar de Jair Galvão? Né, Jair? Então, agradeço desde o momento. Faz 6 meses que nós falamos a primeira vez, né, de fazer essa entrevista. E ele sempre foi muito gente boa, sempre foi comigo sensacional como pessoa e além de profissional eu sou um fã teu, né? Sempre muito enérgico dentro de campo, né? Eu falei com umas pessoas bem especiais que gostam de você, né? Você não sabe o tamanho que tem aqui diante do futebol, essa humildade que tu tem, não é de hoje, nós conhecemos há mais ou menos uns 20 anos, eu calculo, né? Eu agradeço, Gê, desde agora, a tua disponibilidade, que hoje em dia é difícil, né? Não, eu que agradeço pela oportunidade, né? Como eu falei, a recíproca é verdadeira, né? Eu acho que a gente tem uma amizade muito grande, principalmente com a confiança do teu pai, tua mãe, lá atrás, o Cristiano Petti foi jogador do GBM muitos anos, você também participou. Então a gente tem uma amizade que vem de longo tempo, né? E para mim, bem gratificante para mim poder fazer essa entrevista, saber que você está entrando nessa área, né? Tomara a Deus que Deus te abençoe, que você possa ser um cara bem sucedido nessa nova profissão que tu está escolhendo. É bem difícil, né? Você sabe disso, lidar no futebol. Mas eu fico bastante feliz e as perguntas que você quiser fazer aí, a gente está apto a responder e eu acho que como você falou, pela experiência que eu tenho, né? Pelo conhecimento que eu tenho, por tudo aquilo que eu fiz dentro do futebol de Gia, eu acho que eu sou um dos caras que mais contribuiu, acho que para dentro do futebol de Juiz, sem demagogia, né? sem medo de falar. Eu acho que eu contribuí muito, tanto no futebol amador, como na escolinha de futebol, como formação de atleta e como treinador do São Luís também. Eu acho que não teve nenhum que conseguiu alcançar o sucesso que eu alcancei do São Luís. Jair, o nascimento do Jair foi 30 de novembro de 1962? Não, o nascimento do Jair foi 1 de 1963. Ah, então eu errei, né? Pedi informações e errei. Sou de 1º de janeiro de 1963. E eu vi bastante entrevistas tuas, tanto que peguei alguns jornais, eu acho que sem você saber. Nem sabia disso aí, coisa linda isso aí. E eu me fico gratificado pela história que tem. E infelizmente, antigamente não tinha tanto acesso à informação, não ficava tão gravado, né? O Jair, quando era criança, o que ele sonhava em ser? Quando eu era criança, sempre eu tive um sonho de ser jogador de futebol, né? Eu acho que eu tive uma família, né, que foi sempre envolvida no futebol. Meu pai jogou futebol,
o meu tio pelo lado da minha mãe jogaram futebol, o meu tio pelo lado do meu pai jogaram futebol. Então eu sempre estiveram envolvido no futebol amador de Gi, né? Então, e eu, graças a Deus, eu tive esse incentivo, né? Desse tio, né? Que lá atrás foram jogador de futebol e eu também sonhava bastante, acompanhava bastante os jogos deles. Então eu pensei, né? E tinha essa vontade de ser e fui agraciado, né, por Deus, né, de ser jogador de futebol. Joguei vários anos, né, depois parei de jogar e fui abençoado também por ser técnico de futebol. Então eu sou muito, como eu sempre falo, se começasse tudo hoje de novo, eu queria ser a mesma coisa que eu fui quando criança, vender pastel, picolé na rua, ser jogador de futebol e ser feliz como eu sempre fui. E na verdade, eu também vendi trufa e eu tinha um sonho de estar aqui. E hoje tu é o meu primeiro entrevistado, tu está realizando um sonho meu que eu venho fazendo projeto há 8 anos já, né? Pegando pessoas, conversando. E como tu é um ícone do futebol, eu sempre vou agradecer, sinceramente, tudo. E eu tava falando com a Rose, meio escondido de ti, não me leve a mal, porque queria fazer uma surpresa para ti. Na verdade, a Rose me contou que tu iniciou a tua carreira profissional como um jogador e com 17 anos, na Imaz. Né? Confere, então. Isso aí. Né? E ganhou vários títulos pela Imaz. Muitos títulos. Futebol amador, muitos títulos. Eu acho que joguei futebol amador aqui em Juí, depois migrei para o futebol profissional, depois quando parei do futebol profissional voltei para o futebol amador. Eu acho que quando eu parei do futebol profissional, eu joguei acho que uns 7, 8 anos aí, todos os campeonatos que eu joguei eu ganhei, Copa dos Campeões, futebol, campeonato municipal, futebol de salão, até no salão, os jogos onde eu joguei fui campeão. Então eu acho que eu tenho uma coisa muito linda dentro do futebol amador, né? Muitas pessoas vinculavam que eu era muito briguento, muito enérgico, muita coisa, mas eu era um cara que eu gostava de ganhar. E eu acho que da onde eu vim, da minha infância, daquilo que eu vivi como criança, eu sempre tive que ser vencedor, né? Porque você, quando criança ali, você tem que sair vender pastel, picolé na rua, você tem que ser um guerreiro e tem que ser um vencedor, porque era bem difícil, né? Antigamente, Juí, uma cidade pequena, né? Uma cidade pouco desenvolvida, né? E Juí desenvolveu bastante agora, nos últimos tempos, né? Mas antigamente era uma cidade bem... com cidade alemã, né? Que o pessoal falava, uma cidade muito rígida, muito dos conceitos, né? Então, acredito que tinha que sobreviver. O importante como eu já falei, eu ser feliz, ser um cara vencedor. Como treinador, eu tenho três títulos, né? Subi 3 vezes o caminhão de bombeiro, consegui ser treinador numa cidade de Juí, subi o São Luís em 2005, no momento onde o São Luís passava num momento muito difícil, né? E hoje muito pouco pessoal lembra disso, né? Lá de trás, quando o São Luís estava com várias situações de venda do estádio, né? Por leilão, né? Por falta de pagamento de atletas. E a salvação do São Luís foi em 2005. Isso, poucas pessoas falam disso, né? Poucas pessoas falam do 2005, mas não tinha presidente, era 6 ou 7. Teve uma época que o São Luís tinha 6 ou 7 presidentes, né? Porque de tanta falta de credibilidade, né? Sim. Que ninguém não tinha credibilidade, porque
muita ação na justiça, né? Sim. Muitas penhoras de campo, penhoras de renda. Então, esse pessoal também que dirigiu o São Luís também passou bastante dificuldade com isso, né? Para saldar essas dívidas aí. Mas eu acho que a maior feita do São Luís foi quando subiu, né? 2005. E daí começou a pegar esses dinheiro que vem da televisão, e daí conseguiu sanar as dívidas também. Pegou também pessoas responsáveis, né? Sim. Na época, acho que foi o Sadi Pereira, que foi o presidente, também contribuiu bastante para saldar essas dívidas e ter o São Luís hoje como um título, né, bonito, né, de todo jogador hoje querendo jogar em Juí, no São Luís, porque recebe, porque a diretoria paga os salários. Mas se eu fosse falar muita coisa dentro do que aconteceu dentro do 19 de outubro, muita coisa não seria bom, né? Então vamos falar das coisas boas, do que aconteceu. São Luís subiu, hoje é uma das melhores equipes do Rio Grande do Sul para se jogar. A diretoria hoje paga salário, isso que é mais importante. Os atletas que gostam de vir aqui vêm porque recebem, então é uma coisa muito bonita que está acontecendo em Gi, e eu acho que é um direito, né? Sim. Você trabalhou num clube, você tem que receber. Isso aí. Na verdade, então é a segunda vez que tu ajudou a levantar o São Luís também, porque em 86 ou 85 foi... Não, o recomeço do São Luís, por isso que eu falo, né? Uhum. Que falar em Jair Galvão, em Juí, eu acho que eu sou um dos caras, olha, eu acho que o Betinho também ele tem um legado muito bonito em Juí, né? Porque ele também jogou nessa época, e Juí tinha muitos jogadores da cidade, né? E era forte o São Luís. São Luís era muito forte, tinha jogadores da cidade como Old, né? Pinto, Chico Cebola, Papico, Lauri, Jair Galvão, Betinho, Rogério Manta, Sapinho, Lauri, né? Então várias pessoas que Jacaré, se a gente falar dos jogadores que passaram no 19 de outubro e que eram oriundos do futebol amador e de Juí, era muita gente, né? Então hoje até eu questiono muito isso aí, até, e eu acho que um pouco também que eu tenho muita adversidade dentro do 19 de outubro, do São Luís. Eu não sei se com algumas pessoas as pessoas levam muito as coisas pro coração, né? Coisas que a gente fala, mas é que nem eu tô falando, eu tinha assim, muitas pessoas falavam que o Sadi Pereira era um presidente ignorante, um presidente brabo, mas quando eu fui trabalhar no São Luís em 2016, que eu conheci o Sadi, eu vi que ele é um cara muito bom, um cara de um coração muito grande, um cara que ele, ser humano também, entende? Então a gente se engana muitas vezes com as pessoas e com o que as pessoas falam de você. Então, para mim foi muito bom, foi muito gratificante, porque eu conheci o Sadi Pereira, conheci o Miron também, entendeu? São pessoas que eu tinha mais afinidade dentro do clube, né? E são pessoas assim, pessoas que também são humanas, né? Que reconhecem o trabalho dos outros, sabe respeitar as pessoas também que vêm, né? E valorizam o seu trabalho. Então, foi muito importante saber que o Sadi tem esse coração grande aí, esse cara. Na verdade, hoje em dia, as pessoas falam muito mais do que sabem, né? Convivem também. Que nem a volta do São Luís, né? A volta do São Luís, ela voltou com o Toco Valentini, né? Toco Valentini, Jaime Mônica foi o treinador, depois Paulo Jusiac também foi treinador. Então, essas pessoas também agregaram muito para o crescimento do São Luís, a volta do São Luís, Valdir Barrichello, né? Que foi o presidente que esteve na volta, né? Depois também teve no acesso do São Luís em 2005, poucos falam dessas pessoas, também passou o Ângelo Carré, acho que Bagete, então tiveram uma história bonita dentro do clube,
de ajudar o clube em momentos difíceis, né? Sim. Da forma como eles entendiam que era o futebol, não sei se é certo ou errado, como eu também, muitas falam, o Jair tem muita sorte, muita estrela, mas eu tive estrela no São Luís 2005, de 46 equipes disputando a divisão de acesso, eu fui campeão. Sim, né? sim, sim. Com 2 rodadas de antecedência, o São Luís subiu 2005 com 2 rodadas de antecedência. Hoje a imprensa não divulga isso, eu acho que a imprensa que mais divulga isso, acho que é a Rádio Repórter, né? A Rádio Repórter pelo Hélio Lopes, né? Que é um cara que tem um conhecimento lá de trás. Agora entrou muita gente nova e daí esse pessoal, acho que, não sei se é proibido de falar sobre essas façanhas aí também, né? Essa semana foi feito também muita conversa dentro do acontecimento do Júnior de São Luís, né? Que o Júnior de São Luís está jogando contra o Grêmio, né? Sim. E eu fui o treinador que eu formei uma equipe dentro de Juí com muitos jogadores da cidade, de Juí, só jogadores quase de Juí naquele Júnior, naquele ano lá de 2002, e a gente ganhou, e a gente eliminou o Grêmio, né? Ganhou do Grêmio aqui e ganhou lá. Deixamos o Grêmio fora entre os 4 finalistas. Sim. Então foi um feito onde ninguém acreditava, nós fomos lá. Até o Tite brincou muito comigo, né? Lá dentro de Porto Alegre, naquele jogo lá, que foi no suplementar do Olímpico, né? Sim. E o Tite falou, no momento que eu entrei lá, ele falou: ô Galvãozinho, a situação tá difícil pra ti hoje aí. E a gente foi lá e ganhou 1-0 e eliminou o Grêmio. Aí o pessoal fala: o Jair tem muita estrela. Mas será que o Jair não tem conhecimento? Será que o Jair não tem trabalho? Será que o Jair nas andanças deles não aprendeu muita coisa com os treinadores que ele conviveu, né? Será que ele não aprendeu muita coisa? Então, mas eu sempre fui um cara que eu fui bastante apedrejado, né? Sim. E eu acho que o maior sucesso meu foi por eu saber resistir à pressão e essas críticas, né? A diversidade muito, né? Então, hoje eu sei que eu sou um vencedor, eu sou um cara em Juí que, se falar no futebol de Juí, não tem como falar em Jair Galvão, né? O Jair Galvão é muito forte, e até o Rodrigo Testa, Jair Galvão é um dos meus mestres, né? Ele falando numa entrevista: tu representa algo muito forte e tu é um espelho para vários treinadores. Quem que foi teu espelho quando tu começou? Bom, gente, olha, eu trabalhei com vários treinadores, né? Mas a gente não pode esquecer dos primeiros treinadores, aqueles que te deram uma oportunidade, né? Quando eu voltou ao São Luís, a gente não pode esquecer do Valdir Aguirre, né? Que foi O pai jogou com o Valdir Aguirre. um cara que foi vencedor em Juí também. Não podemos esquecer do Jaime Mônaco, né? Que foi um treinador lá também, que foi treinador do São Luís e fez uma campanha brilhante também. Sim. Não podemos esquecer do Paulo Jujá, que foi treinador do São Luís também lá embaixo. Então, é uma série de coisas que tu treina com esses treinadores, que tu vai pegando uma coisa de um, de outro, né? O Rodrigo Testa hoje falou, dando essa entrevista, ele foi meu jogador no profissional, no São Luís, quando o São Luís subiu. Se aposentou em 2011. 2005, depois migrou para vários clubes, fez uma carreira brilhante também, o Rodrigo, o Testa, né? Como a gente chama, né? E hoje ele é treinador, e um treinador conceituado também, ganhador aí na região. Então isso é importante, quando as pessoas agradecem, né, aquilo que conviveram, né? Eu também teve muitas pessoas que trabalharam comigo no futebol que eles não exaltam, né? Aquilo que aprenderam, que aprenderam, né? Na realidade eles vieram e aprenderam, porque eu acho que eles nunca teriam entrado no futebol profissional se não fosse eu, né? Por eu ter dado essa oportunidade, né? Sim. Caso naquele feito de 2005, quando nós subimos, o Thiago Nunes, né? Thiago Nunes foi um cara que ele chegou em mim, né? Eu assumi como treinador, o Betinho pegou como diretor de futebol,
Barrichello era o presidente, Preparador físico. o Thiago Nunes ele teria sido preparador físico um ano anterior, só que eles não foram vencedores, não ganharam, né? Eles não classificaram. Aí trocou o treinador, que fui eu que assumi, o Betinho me botou como treinador, e ele falou para mim que eu poderia escolher o preparador físico, né? E eu tinha uma afinidade muito grande, eu gostava muito do Rodrigo Alzani, né? Que foi meu preparador físico lá no Júnior de São Luís, quando a gente conseguiu aquele feito, né? Mas eu acredito que eu acho que eu fiz a escolha certa de pegar o Thiago Nunes, né? Eu acho que o Thiago Nunes foi muito leal comigo, né? Sim. Muito honesto comigo e também, eu acho que também ele estava precisando daquela oportunidade e graças a Deus eu consegui contribuir naquele momento para que o Thiago Nunes fosse o preparador físico e hoje a ascensão que ele pegou no futebol, né? É um dos grandes técnicos, né? Como a gente não fala muito do passado, em 2005 o Jair levantou o São Luís, né? Podemos falar assim. Se eu não me engano foi o jogo contra o Santo Ângelo. A gente subiu, esse jogo que eu falei, né? A gente subiu com duas rodadas antes, né? E aí tinha 64 competições, times? Tinha 46, eu não consigo saber bem o certo, mas era vários clubes, né? Esse é o maior título que tu tem na tua vida? Ou qual que é o maior título? Eu acho que foi um dos maiores títulos, o maior título para mim foi, porque eu eu treinava a escolinha de futebol, eu tinha tido uma oportunidade de trabalhar no Júnior, e eu fiz a campanha, para te ver como o futebol ele é bem engraçado e também ele te penaliza muito, né? Eu acredito que eu fiz essa campanha de 2002, o pessoal que está acompanhando, que vai acompanhar essa entrevista, ele vai poder ajudar e relatar as coisas que aconteceram. A gente foi para 2002, eu fiz essa campanha eliminando o Grêmio lá, e na 2013 eu fui demitido, né, de treinador do Júnior do São Luís. Na época assumiu o Paulo Víssimo no outro ano, né? Sim. Então, para você ver que o São Luís de Juí ele tinha muitas falhas no comando técnico, né? Do pessoal que comandava, o pessoal que assumia o São Luís. Sim. É por isso que o São Luís vivia naquela bagunça, está devendo para todo mundo, né? Com várias ações na justiça, porque eles não tinham definições, não tinham ideias concretas daquilo que eles achavam que era bom pro... Não tinha muito profissionalismo. Não tinha profissionalismo, porque você faz uma campanha, né, de eliminar o Grêmio, entrar entre os 4, daí no outro ano você fica certo que você vai ser o treinador, daí você pega, não por nada, né, mas pegou um treinador que não ganhou, né? E veio como treinador do São Luís e não ganhou. Então, eu acho que essas coisas também você tem que exaltar e falar, né? O pessoal esconde muito isso, né? Eu acho que quando você ganha, quando você é ganhador, quando você é vencedor, você tem que se exaltar. E o futebol não tem tempo para você ganhar ou para você perder. Ou você é ganhador ou você é perdedor. Se o São Luís esse ano, o treinador que vem aqui, ele perde os jogos, ou ele foi um vencedor, porque o São Luís não caiu. O São Luís estava caindo. Né? Então, essa diretoria que estava no São Luís, esse treinador que passou no São Luís, o diretor de futebol que passou no São Luís, ele não foi perdedor, ele foi ganhador, porque ele manteve o São Luís na primeira divisão. Agora, quando você entra numa competição, e que você não ganha, você é o quê? Você é perdedor. Essa é a realidade. Então, e o pessoal da imprensa também sabe que é isso, que é perdedor ou ganhador. Se você não ganhou, você é perdedor. Se você ganhou, você é ganhador. Então, muitas pessoas, às vezes, ficam bravos com as coisas que são faladas, né? Você fez um trabalho magnífico
naquele ano o São Luís subiu, então tu é ganhador. Ah, você fez um trabalho ruim, o São Luís teve problema, dificuldade, então você é perdedor. Então, eu não tem meio termo. Não tem meio termo no futebol, não tem tempo. O São Luís, ou o São Luís, se o São Luís cai, o São Luís está jogando divisão de acesso. Então o São Luís foi ganhador, não caiu. Isso aí. Entende? Então, os caras que trabalharam lá foram ganhador. Agora, se o São Luís cair, o São Luís agora vai jogar uma copinha. Se ele fizer um campeonato ruim e não classificar, ele é o quê? Perdedor. O torcedor. Então, tem muitas pessoas que não gostam que falem isso. Né? Só quer ver elogio, não quer ver crítica. Eu também, muitas vezes, eu fui perdedor, porque eu não ganhei. Mas agora, muitas vezes eu ganhei. E as pessoas não falam que eu sou ganhador. Elas falam que eu tenho estrela e que eu tenho sorte. Pra gente ver, né? Quanto tempo tu tem sorte? Quase. Bastante tempo que eu tenho sorte. Só que eu na Mega Sena, na Lota, eu não tenho sorte, eu jogo e não ganho. Maioria das pessoas. Não tem estrela. Tem várias variáveis, né? Quando você joga futebol, é que nem nós vemos, não tem como competir com o centro hoje do Rio Grande do Sul, que é Inter e Grêmio. Né? Mas teve campanhas que o São Luís foi lá e ganhou. Tu foi lá em 2005 e ganhou 2 vezes. Eu ganhei do Grêmio aqui, eu ganhei do Grêmio. Nós ganhamos do Inter aqui e lá, em 2005. Por isso nós somos campeões. Nós ganhamos 2-1 em Porto Alegre e ganhamos 1-0 aqui. 2002 com o Grêmio, nós ganhamos aqui e ganhamos lá. Com jogadores que nem quando a gente foi fazer a equipe do Júnior do São Luís, os caras, muita gente falou, mas esse jogador já jogou aqui, esse jogador já passou aqui, jogador de G não adianta, jogador de G não tem perfil de vencedor. Eu falei, não, eu sou o treinador, eu vou escolher os jogadores que eu quero jogar, entende? Então, muitos jogadores se formaram, jogador profissional, né, e que eu cito no Júnior, que me ajudaram bastante, por causa que também, se não fosse aquela campanha do Júnior, de repente não poderia, o Betinho ou o Valdir Barrichello, ou a diretoria não tinha deixado eu ser treinador do 2005. Mas também, uma coisa também que trazia muito para mim ser treinador do São Luís de Juí, em 2005, é porque ninguém queria treinar o São Luís, né? Porque os caras vinham aqui e não recebiam. Então, vamos colocar o Jair Galvão, se ganhar, ganhou, se não ganhou, foi mais um que passou aqui, né? Mas aí, graças a Deus que a gente é abençoado, né? Voltando ao Júnior do São Luís, né? Eu quero exaltar muitos jogadores que passaram e que foram jogadores de futebol, que é caso de Magno Chibinha, James, Esquerdinha, Regis, vários jogadores, Michael, jogadores que passaram dentro do clube, Gersinho, entende? Que passaram dentro do clube e que conseguiram, de repente, dar um salto para ser jogador de futebol, graças àquela oportunidade também, né? Que tu tem dado. Na verdade, isso aí que é muito bom frisar, né? Olha quantos jogadores tu formou e nós conversando. Quando o jogador chega numa certa idade e não dá mais, muitos consideram ele como perdedor, mas ele às vezes vai ser um ótimo profissional em outra área. Além de formador de jogador, tu foi formador de homens por 20 anos, é mais ou menos isso, quando começou a tua carreira? Eu tive assim, várias pessoas que a gente conversou, mas tem 2 pessoas que me falaram, uma que foi o doutor Leonardo, né? O Leonardo Luquezzi, né? Que hoje é médico, é filho do Fernando da Clínica Rádio, Fernando Luquezzi. Eu fui fazer uns exames com ele lá, né? E ele, na época, ele jogou no GBM. Ele teve uma oportunidade para jogar, jogou no Grêmio de Porto Alegre. E os pais acharam importante que ele fosse estudar para ser médico, né? Ele se formou médico. E ele relatou que muitas coisas que ele aconteceu, eu conversando com ele, ele falou que muita coisa ele superou através do futebol, porque o futebol deu essa vontade de vencer, essa vontade de ganhar e esse trabalho comigo também, muita coisa. E outro foi o Matheus Foguesato também, que é médico hoje, né? Que era meu centroavante, goleador, fazia muito gol lá
na escolinha GBM. A escolinha GBM foi um sucesso. Foi um sucesso. Foi um sucesso sempre. Tem muita diversidade quanto à escolinha GBM. Muitas pessoas passam até hoje coisas erradas do GBM, da escolinha GBM, que a escolinha GBM é uma escolinha onde os treinadores mandam bater, que o Jair Galvão manda bater, que hoje é o Guilherme Galvão que está tocando o GBM, que manda bater, entende? Muita coisa mudou. Tem muitos pais maldosos também que às vezes não exaltam o trabalho, ou professores que estão em outra escolinha que não exaltam o trabalho do profissional que está lá. Às vezes a escolinha GBM ela resume numa coisa: o atleta que quer ser jogador de futebol e que sonha em ser jogador de futebol, ele treina no GBM, né? É verdade. Ele treina no GBM. Essa é o que eu penso, isso, né? É verdade. O GBM não, quando perde jogos na Copa Dunga ou em outros campeonatos, ele não arruma nenhuma desculpa para aquele momento que ele perdeu. Sim. Aquele momento que ele perdeu, ele vai lá e fala para o atleta: hoje nós somos perdedor, mas faz parte de você perder, ganhar ou empatar no futebol. Agora, você tem que valorizar aquela equipe que te ganhou, porque ela teve mérito também para te ganhar, porque ela deve ter feito algumas coisas, trabalhou, ou treinou diferente, ou se preparou para jogar contra o GBM, ou estudou o GBM naquele momento, porque ele ganhou, ele foi vencedor. Então, ele teve méritos quando ele ganhou. Sim. Agora, tu não pode, quando você perder, arrumar desculpa, e que muitas coisas acontecem, você também sabe, a sociedade toda sabe, e é por isso que muita gente não gosta de mim, porque eu venho aqui e falo o que tem que falar. Tem que falar a verdade. Né? Porque muitas pessoas, pais de alunos ou professores, entendeu? Falam que o GBM dá muito pontapé, que o GBM bate demais, mas nunca falam que o GBM é uma equipe ganhadora, é uma equipe bem treinada, que o Guilherme Galvão está fazendo um bom trabalho, que o Jair Galvão deixou um legado bom, né? Então, é isso que tem pessoas que nem eu estou falando. O Jair Galvão perdeu, ele é perdedor, né? Quando o fulano perdeu lá, mas fez uma campanha boa, mas não ganhou, foi perdedor, então, entende? Mas é um trabalho de projeto importante isso, fazer projeto, trabalhar, para que daqui tantos anos nós tenhamos jogadores formados dentro de Juí e formando a nossa equipe do São Luís, porque eu daqui 5 anos, né, eu vou estar de repente olhando o jogo, se Deus quiser que eu possa acompanhar e eu possa estar sempre no meio do futebol, que é uma coisa que eu gosto, né? E nunca eu vou parar de gostar do tal de futebol. Agora, mas que eu possa ver jogadores de Juí jogando com a camisa do São Luís, recebendo oportunidade, que eu acho que é muito, muito difícil, mas eu também não critico os profissionais que vêm a Juí, porque eu acho que os profissionais que vêm a Juí, eles vão treinar o São Luís, eles não têm tempo para ensinar o Jair Galvão, o Cristiano, ou o Pedro, ou o Paulo, para jogar, naquele momento do profissionalismo, porque eles são cobrados por resultados também, entendeu? Então o atleta, quando chega no profissional, ele tem que chegar pronto. Com a base pronta, né? E não pode destoar os treinamentos profissionais. E aí quem pode falar isso é quem treinou futebol profissional. No meu caso eu posso falar de futebol profissional, porque eu acho que eu estou habilitado para falar de futebol profissional, porque eu tive no meio, sou um treinador vencedor no meio do futebol. O ano passado fui no Tupi, com 3 jogos não deixei o Tupi cair. Então isso é mérito, é conhecimento, é trabalho, é ser vencedor. Então é isso que eu gosto do Jair Galvão, porque o Jair é um vencedor. Falando em Tupi, nós temos um rapaz lá de Tupi, mandou um recado para ti. Não sei se tu conhece ele, não vai dar para ver agora, mas depois eu vou. Meu amigo prazer de estar participando dessa homenagem. Lécio. Sempre é grato ao nosso profissionalismo
Meu Clécio Hoover. Então, o ano passado, quando eu cheguei lá, né, os caras tinham jogado 12 jogos e não tinham ganhado nenhum jogo. Né? Sim. Aí eu fui buscar, por isso que eu digo, o treinador tem que ter amigos, tem que ter pessoas que gostam de você e pessoas que são leal a você. Aí conversei com o Clécio Hoover, ele me falou algumas coisas, conversei com outras pessoas, né? E numa dessas conversas, eles falaram para mim: Jair, tu tá assumindo um clube que são 12 jogos e não ganhou de ninguém. Então, você coloca o zagueiro Gandon, que é o zagueiro que muito rápido, marca forte e que não vem jogando. Sim. Né? E eu falei, às vezes você tem que, as pessoas te dão uma opinião, né? Mas querendo te ajudar. Querendo te ajudar. E eu ouvi e botei o Gandon. 1-0 gol do Gandon. Viu só? Então isso também é você também ter humildade para ouvir, porque se você é petulante, ignorante, porque eu sou o treinador, estou assumindo isso aqui, esse time aqui já ganhou 12 jogos, não ganhou de ninguém, se eu não ganhar não vai mudar, não vai ganhar, se eu não ganhar vai mudar, porque eu ia cair, o meu nome que ia cair. Então eu fui lá e eu deixei mais uma coisa bonita em Criciúmal, porque eu não deixei o time cair. Não deixou cair. Então essas passagens minhas no futebol é que me deixa cada vez mais feliz e mais forte, porque às vezes aqui tu é apedrejado, muitas vezes apedrejado, e por isso que eu te falo também, para você ser resistente, você ter força, porque você vai ter muitas pessoas que vão te ajudar, mas muitas pessoas que vão também tentar te atrapalhar ou te botar para baixo, mas que você possa ser um cara inteligente e saber definir o bom e o ruim. E que Deus te abençoe também na tua jornada. Mas tem mais gente aqui que mandou coisa. Isso tu não sabia, né? Não. Falando em Tupi, em 2015 foi uma das tuas melhores campanhas. Tu perdeu um jogo em 15 jogos. Isso? 15 jogos. E teve acesso? Não, a gente perdeu esse jogo que a gente perdeu. Se a gente ganha esse jogo, a gente tinha subido. Tinha subido. Era um jogo do acesso. Teve 3 acessos, né? São Luís, Glória de Vacaria, de 15 equipes que jogou a competição, subia um, a gente foi campeão. Isso aí. E eliminando São Luís naquela data. E o São Borja também. O Tupi de Criciúmal, eu acho que é uma das equipes que tu mais treinou no futebol. Treinei. E lá, você, pelo que eu conversei com umas pessoas, você é uma lenda viva. Não, lá. Não, fora do sério. Eu fui numa noite lá, na campanha do Derlei, né? Que eu fiz campanha para o deputado Derlei aqui em Juí, né? Juí e região. Sim. E eu fui lá. E o pessoal muitas pessoas foram porque sabiam que eu ia estar para conversar comigo e falar bem de mim para o deputado Derlei, né? Sim, então, em Criciúmal, eu acho que se eu me mudasse para lá, eu acho que eu me tornaria vereador. Dentro da cidade. Tanta gente que gosta de ti. Teve outra passagem, eu agradeço ao amigo Clécio Hoover pela importância que ele deu na minha. Gente boa, Clécio. Gente boa. Gente boa. Cara humano, um cara bem humilde, um cara também sabe também que respeitar o profissional, né? Então isso. E saber estar do outro lado, né? Saber estar do outro lado. Que tu tem uma família, que tu tem respeito, que nem nós conversando aqui. Deu mais pra saber do Jair, assim, é fora de série. Mas tem mais coisa aqui, Jair. Te mandaram mais. Conhece Alex? Alex, Fala, rapaziada. Legal, né? Primeiramente agradecer pelo convite e fazer essa homenagem para esse grande amigo que eu fiz ao longo desse tempo que aqui estou em Juí. Falar do Jair Galvão é muito fácil. O pessoal se notabiliza ele como uma grande pessoa, como um grande treinador de futebol. Eu vou um pouco além. Eu vou dizer
Alex Santos, né? Alex. Alex Santos, uma lenda também, já em Juiz, né? Chegou aqui, tomou conta do tal de programa de esporte em Juiz, né? Um cara que se destacou muito, né? Muito. Um cara muito conhecido, também um cara, eu acho que busca muito conhecimento, vai atrás daquilo que ele quer, corre bastante, né? Ele quer ser o melhor e ele busca para ser o melhor, entendeu? Então eu acho que isso é trabalho, isso é merecimento, isso é mérito dele, né? Então, como outros repórteres de Juiz, né? Que também são um avassalador, né, cara? São fenômenos, correm atrás. Também tem Padilha, né, que faz um grande trabalho dentro da JM, né? Sim. Jornal da Manhã. Temos o Zalmir Soares também lá na Rádio Repórter, né? Fazendo um grande trabalho. Temos os repórteres antigos, né? Hélio Lopes, Adelar Amarante, Luiz, né? Sim. Luiz, então, Luizinho Berg, tem várias pessoas aí que tem dentro a gente falar em nomes, né? Tu pode até estar esquecendo. Mauri Clavizar, comentarista, né? Que a gente acompanha muito. Agora temos também João Carlos, né? Sim. Na Rádio Repórter, comentarista, né? Às vezes a gente fazia muito, jogamos junto com o João Carlos no Paraná. E ele jogava, às vezes ele o cidadão de cor, né? Que nós temos que ter um cuidado. Mas eu estou falando do João Carlos, né? Sim. João Carlos, meu amigo, João Carlos. Às vezes ele vinha de branco, né? Uhum. E daí os caras diziam que ele estava engessado. Machucou ontem, né? Aí ele ficava louco, né, o João? Mas são pessoas que também fizeram um trabalho bonito, né? E fazem um trabalho bonito para o crescimento do futebol em Juiz. Eu acho que é isso que é importante. Você não pode esquecer o trabalho da pessoa, o trabalho que a pessoa faz, o profissional que ele é. Você não pode tirar os méritos desse profissional. Tu tem que exaltar o trabalho, né, deles, né? Então é por isso que nem a gente sempre fala, né, no contexto do futebol, é que você tem que buscar aquilo que tu quer. Aquilo que tu quer. Se tu quer... não, mas eu não quero mais, eu não estou querendo, eu acho que vou deixar que vai acontecer. Não vai acontecer. Sim, tem que... Todos os sonhos eu acho que tu tem que botar como meta, e se tu não ir atrás, porque eu tenho uma frase que eu tenho escrito no meu quarto que diz assim: se tu quer conquistar, tira a bunda do sofá. Pra mim, tipo, como eu fiz curso com o Gustavo Berton, da STN, tive ideias com o André Remy, o narrador, incrível. Eles abriram a minha mente, o meu mundo, de uma forma assim, ó, que nem... ano passado, eu trabalhei na rádio Primavera Web, comentando o jogo do Inter e Grêmio, sabe? E não tendo respeito pelos profissionais que estavam sempre, né? Porque cada profissional tem uma vida. Quando tu diz que o profissional é ruim ou bom, eu acho errado tu falar que o profissional é ruim, porque ele só está onde é que está pelas conquistas que ele teve, né? E aqui, ó, lembra dessa reportagem, não? A Rose, nós conversamos com a Rose e diziam que quem gosta de futebol, de verdade, que nem você, que nem eu gosto, às vezes não é nem muito pelo financeiro, mas sim pelo amor no futebol. E a Rose falou que no começo da carreira tua, de jogador, vocês passavam muita necessidade também, muita dificuldade. que não tinha muito dinheiro de ir e voltar para se encontrar, e daí o Guilherme também nasceu, né? Eu tinha até no meu início como jogador de futebol, quando eu fui fazer um teste no São Paulo de Rio Grande, eu conto para todos, eu quero contar para o pessoal acompanhar. O ônibus saía de Juiz 8 horas da manhã, chegava em Rio Grande 7 horas da manhã. 10 horas. E daí
nessa viagem, a minha mãe comprou a passagem para mim ir, que era um sonho, né, que eu queria ter. Ela me ajudou para mim ir nessa avaliação, eu me lembro que nós tínhamos pé de banana em casa e a mãe me deu, acho que um valor do dinheiro, que acho que ali antes de chegar em Santa Maria, o ônibus parava, o ônibus parava quase em tudo, o pessoal o pessoal levava gato, cachorro, boizinho dentro, levava tudo, né, cara? O pessoal ia comendo salame, tomando refrigerante dentro do ônibus, né? Então, e às vezes parava nas rodoviárias. Eu sei que acho que passando Júlio de Castilhos, acho que já terminou meu dinheiro. Eu comi um pastel e uma guaraná. Era uma grapete na época. Então, e fui comendo banana daqui até lá, né? Sim. Chegando em Rio Grande, cara, eu vi aquela fartura em cima da mesa, e quando eu fui correr para dentro da mesa, a dona Iselda, na época, ela falou assim para mim que eu teria que esperar todos os profissionais comer primeiro, ajudar a tirar todos os pratos da mesa e depois sentar para comer. Daí podia comer. Então ela falou, tá com muita fome? Eu falei, muita fome. Daí ela falou, então espera e depois tu se serve. Eu sei dizer que o Kiko, até o esquerdo, jogou no São Luís, a gente comeu acho que umas 3 vezes sentado. Então, para você ver que era muito difícil, a gente não tinha apoio, não tinha nada. Então, graças a Deus que a gente conseguiu, né, a gente sabia jogar futebol, isso era importante, né? Já tinha o dom. Já tinha o dom, então era coisa boa. Então, mas não é, como eu falo para muitos, hoje o futebol está bem mais perto de nós do que antigamente. Na verdade, teve uma reportagem que eu li sua, que quando o senhor foi para o Inter de Santa Maria, eles fizeram assim, a contratação, foi o que chegou o Jair Galvão aqui. Você era um jogador diferenciado, fazia diversos gols, né? E também alguns gols de falta. Muitos gols fiz lá. Como é que era o Jair jogador? Não, eu lá no Inter de Santa Maria, eu era um cara também que eu treinava muito, né, cara? Naquele ano, no ano de 91, eu treinava no Inter de Santa Maria após os treinamentos, 60 ou 70 faltas todos os dias. Né? Aqui, ó. Jair Galvão deve ser a maior contratação. Novidade mais importante no Inter. Então, e foi mesmo, né? Eu acho que eu joguei lá, aquele ano que a gente jogou no Inter, eu fiz 11 gols. 11 gols? 11 gols. Mas o Mauro, um centroavante, cara, jogou em vários lugares. Ele é de Santiago, acho, se não me engano, ou de Quaraí. Ele está morando hoje. Não sei bem dizer onde que o Mauro está morando. O Mauro fez 22 gols. O Mauro jogou fora do país, né? Era um centroavante muito forte de série, fazia gols, muitos gols. Mas eu tive um ano glorioso no Inter de Santa Maria, né? Eu joguei o primeiro semestre no Inter de Santa Maria e no segundo semestre eu fui emprestado para o Taguá de Getúlio Vargas, mas com um empréstimo emprestado pelo Inter de Santa Maria. Só que eu cheguei no Taguá de Getúlio Vargas e o Taguá subiu. Subiu e eu, nos últimos 4 jogos do Taguá, eu fiz 4 gols. Na final, onde deu o título para nós, que a gente ganhou do Dino de Santa Rosa, 2-0, eu fiz 2 gols de falta. 2 gols de falta. Até esses dias eu botei no grupo aí, 2 gols de falta e nós somos campeões. Com 2 gols meus no jogo. Então, aquele ano foi um ano brilhante para mim, Jair Galvão, 91, onde eu fiz... Só que a gente fez muitas escolhas erradas, né? De contrato, porque a gente não tinha conhecimento, a gente não tinha muita experiência, né? E eu falo muito ao jogador de futebol hoje, e é uma coisa assim que nós, GBM, a gente bate muito na tecla, e a gente está tocando um projeto também lá no Parque da Pedreira, um projeto né, que a gente conseguiu através dessa gestão, né, do nosso prefeito municipal,
Andrei Cossetin, né, que foi um cara que abriu as portas para mim, né, cara, por causa que a gente teve muita passagem no futebol de Juiz e nunca a gente teve alguém que deu uma oportunidade, né, esses outros prefeitos que passaram, né, esses outros partidos que comandaram a prefeitura de Juiz. E o Andrei, ele viu, acho que, né, um trabalho que eu fazia, e eu acho que é um grupo inteligente, né, por causa que é um cara que, queira ou não queira, dentro do futebol de Juiz, e eu acredito assim, ó, eu vou te falar muito concreto isso. O torcedor de Juiz, o povo de Juiz, ele gosta muito do Jair Galvão. Ele gosta demais de mim. Olha, aonde eu vou, sou bem recebido. Nos bairros que eu vou, o pessoal me trata super bem. E eu ando quase em todos os bairros de Juiz, porque a gente tem muitos jogadores. Então, eu sinto assim um carinho muito grande do povo de Juiz, por mim, assim, por Jair Galvão, pela pessoa Jair Galvão, pelo aquilo que eu fiz. Eu acredito assim que o pessoal tem um reconhecimento muito grande por aquilo que eu fiz. Sim. Eles valorizam aquilo que eu fiz por São Luís, aquilo que eu fiz pela escolinha, aquilo que eu fiz pelo futebol amador de Juiz, aquilo que eu fiz pelos filhos deles lá no passado. E eles têm um reconhecimento muito grande, né? Sim. Então, eu não posso falar de Juiz. Eu sou um cara muito feliz dentro de Juiz, pela forma como o pessoal me trata, pela forma como o povão gosta de mim. Então, e também enaltecer essa oportunidade que o prefeito Andrei Cossetin me deu, né? Sim. Pelo seu secretariado também, né? Que teve essa afinidade e também porque a gente sabe que na política tem que ter muitas ideias favoráveis, né? Sim, sim. E as pessoas têm que todo mundo dar o ok. Andar junto e dar o ok. Então, o Andrei me deu essa oportunidade. Eu sei que foi bastante questionado, foi bastante, né? Mas eu acredito que as pessoas que estão governando em Juiz hoje são pessoas bastante inteligentes e tem o olhar do futuro. E tem o olhar do futuro, né? Estão olhando para frente. Então, eu fico muito feliz porque eu fui valorizado a primeira vez, né, dentro do futebol, ganhando uma oportunidade para trabalhar com crianças carentes lá do nosso projeto, Rosa Barbosa, Alisson Pisoni, hoje Jean Mozart também está ali dentro, Noel Torquato Pontes. Trabalhei com o pai do Jean. Né, Noel Torquato Pontes, que também foi o nosso secretário, hoje é o Alisson Pisoni, né? Sim. E o chefe maior, né, que é o pai de todos, que é o prefeito Andrei Cossetin. Isso é bom, que tu também está tirando as crianças da rua, né, que poderiam fazer algo errado. Eles vêm pro futebol também, às vezes, que nem tu falou, crianças carentes precisam de um olhar diferente da sociedade. E isso está trazendo em Juiz aqui o Cossetin, o Andrei, o Jair Galvão, né, junto com a escolinha de futebol, para formar eles também homens, né? Por causa que às vezes vocês não veem, mas ajudam na formação de pessoas do bem, né? No projeto lá da social da Pedreira é um sucesso. É um sucesso. Todos os profissionais que trabalham lá são profissionais competentes e que são e que têm amor e que gostam de fazer aquilo que estão fazendo, entendeu? Desde da coordenadora, né, que é a Rosa, ela também pega junto. Ela se entrega bastante lá dentro, e aí o pessoal que está acompanhando ela também tem que andar no mesmo ritmo, né? Senão vai ficando para trás, e ela foi muito feliz na escolha dos profissionais que estão trabalhando lá dentro. Aqui eu tenho Jair Galvão, que tem olhos verdes, foi defender o seu lado em termos de beleza e como os colegas não perdoam, se safam como esta. É uma piscina dentro de uma favela. Sempre tinha uma brincadeira a mais, né? Não, é que os caras falavam que eu era muito feio, né? Mas daí eu dizia pra eles que eu tinha olho verde. Daí os caras falavam que era uma piscina na favela, né? Então, mas isso quando a gente tem bastante amizade e o pessoal gosta da gente, né?
Essa é uma imagem bonita, né? É. Essa foi quando eu fui campeão com Glória, né? Essa aqui simboliza o Jair Galvão vencedor, Não é? né? Não vencedor só como profissional, mas da vida, né? Desde pequeno. Esse momento aí, cara, me emociona muito, sabe? Porque foi um momento onde eu tive muita dificuldade na vida, né? Uhum. Às vezes tu faz muitas escolhas erradas, faz muita coisa errada e a vida penaliza, entende? E esse ano aí, eu fui pro Glória de Vacaria, todo mundo dizia que eu era mais um perdedor que ia passar lá, né? Sim. E no meu primeiro jogo de estreia, eu tava perdendo 1-0 em casa, a torcida me vaiando, me xingando, me chamando de tudo que é coisa. Nós viramos o jogo 3-1. E toda vez que eu ia pro estádio, nos primeiros 8, 9 jogos, a torcida sempre me vaiava. Sempre me vaiava. A torcida sempre me criticava, sempre me vaiava. Não queria ver eu como técnico, né? Sim. E nos 8 jogos eu tinha ganhado 7 e empatado 1. E a torcida sempre me vaiando. E foi até o quadrangular final. No quadrangular final, a torcida começou a exaltar o meu trabalho. Daí é onde eu acho que renasci, me deu mais força para a gente ser campeão. E só subia um. Então isso aqui é um agradecimento a Deus, cara. Isso aqui, ó. Essa imagem é muito marcante, né? Essa imagem aqui eu quero até mostrar, porque eu agradeci muito a Deus pela oportunidade e por eu ser vencedor. Essa vez aqui foi essa vez do título. Essa quando a gente ganhou o título, eu levantei as mãos para o céu e agradeci a Deus porque foi Ele que me deu esse título. Então é uma imagem que me marcou e que me deixa muito emocionado. Eu só, Jair Galvão e o futebol, né? Futebol e Jair Galvão é uma palavra só, né? É uma palavra só. E na verdade, eu fiz muita reportagem, eu li muita história tua. Tu é um vencedor, não só dentro de campo, mas fora, né? E eu queria te dizer assim, Jair, dentro do futebol, eu acho que no Invi não tem igual nem você. Você é diferente, você nasceu para vencer e tá vencendo, né? Eu que nem hoje, né, cara? Hoje a gente fala muito em futebol e hoje o meu filho o Guilherme tá correndo muito atrás também para ser um treinador vencedor, né? Eu acho que ele tem tudo, acho que ele tem muito mais condição de ser vencedor, né? Porque ele é mais inteligente, né? Eu acho que que nem eu falo sempre para os alunos do GBM, e a gente lá no projeto social, a gente se preocupa muito nisso. Aluno que não vai na escola não treina no projeto. Não. E na escolinha GBM também a gente se preocupa muito com os alunos que não estão estudando. Isso aí. E que não vão para a escola, porque quem não estudar, ele é burrão. Ele não consegue, às vezes, ver muitas coisas que estão na tua frente. Né? Então, muita coisa que eu fiz errado foi por falta de estudo. Porque eu, quando jogava futebol, eu estudei até a quarta série. Então, não tinha como a gente, né? Não sei se fui só eu, mas eu acredito que foi. Foi eu, porque muita gente assim, a gente sabia que estudava, que terminava o primeiro grau, terminava o segundo grau, não fizeram faculdade, mas fizeram vestibular. Então, eu tinha a quarta série. Então, hoje, a gente não deixa alunos treinar. No projeto, não treina se não tiver na escola. Não for para a escola, não treina. Isso é interessante, né? Porque é para o futuro deles mesmo, né? Hoje, a educação, desde casa e da escola, tem que partir. E isso, a iniciativa é muito bom, porque não adianta, futebol é lazer, principalmente, né? Mas futebol sem estudo, tem tantos jogadores aí que desistiram do estudo para jogar futebol e no futuro às vezes não dá certo. Não que a gente deseje não dar certo, mas muitas vezes acontece. Mas muitos jogadores têm N situações aí de jogadores que jogaram em seleção brasileira, em time grandes, e que estão passando dificuldades. É verdade. Né?
Então, e no nosso, lá embaixo, no nosso projeto lá, é um projeto social, um projeto onde tem muita dificuldade, né? Mas é um projeto onde os alunos têm várias situações, né? Sim. Várias oportunidades, né, de aprendizado lá dentro. Sim. Tem lanche, Isso. é uma coisa que assim que tem que enaltecer um trabalho projeto desse, né, do prefeito, né, do prefeito Andrei, né? O pessoal que vai de manhã tem lanche, o pessoal que vai de tarde tem lanche, né? Você sabe, eu fui uma pessoa que na minha infância eu tive muita dificuldade, né? Então hoje você tem um pão, um café, um leite com Nescau, uma banana, uma maçã, uma laranja ou uma bergamota, todos os dias, de manhã e tarde. Isso é bom. Isso é ótimo. Isso é bom, porque de repente se não estiver em casa, tu já fez a base lá, né? Daí no outro dia tu vai fazer de novo. Você tem 5 vezes por semana. O sábado e domingo, o prefeito não abriu ainda o projeto. Né? Mas quem sabe, né? né? Mas quem sabe, de repente, não sabe, a gente não sabe do amanhã, né? Mas essas crianças, elas têm muita oportunidade. Elas têm de manhã e tarde. Isso aí. Então, e a sociedade, eu acho que a sociedade também abraça. Eu acho que a Ijuí é uma cidade assim, onde a população, a comunidade, ela responde nesses momentos assim, onde o pessoal está passando dificuldade. Tem muitos empresários que ajudam e que não aparecem, né? Não querem aparecer. Mas né? ajuda. Mas ajudam. Isso aí. Entende? Então o importante, a parte deles, eles estão fazendo. Né? Então, poderiam ter, a gente tem muito mais ajuda, né? Aí, mas eu acho que o amanhã pertence, né? Só para Deus, né? E se o pessoal quiser ajudar, faz o contato com o prefeito, com a Rosa, com o secretário Alisson, né? Esse pessoal que está envolvido, né? Envolvido no desenvolvimento do projeto, né? Quem quiser ajudar, falar com o prefeito ou com a Rosa. Ou com o Alisson Pisoni, né? Quiser ajudar bastante esse projeto aí, mas eu acho que é um projeto bem sólido. Eu acho que esse pessoal que está comandando essa gestão aí, prefeitura aí, é um pessoal inteligente, bastante inteligente e capacitado, né? Então, e é isso aí, né? Que eu estou falando para os alunos. Vão estudar, vão para o colégio, estudam, tem meninas, tem meninos, né? Onde tem profissionais para orientar eles, né? Tanto as meninas como os meninos, né? Sim. Então tem várias situações lá que tem evoluído muito aquele pessoal lá de baixo, uma gurizada que merece uma oportunidade, uma meninada sofrida também pela situação, né? Entende? Então é uma coisa assim que eu fico muito contente de saber que eu sou de Juí, que eu moro de Juí, que eu nasci em Juí. Que ajuda em Juí. Que o pessoal da cidade, os empresários, eles correspondem muito às necessidades do povo juiz. Tem ideia de quantos clubes de futebol tu já treinou? Eu tenho não tenho ideia, mas eu já rodei. Por isso que eu falo que para ser treinador de futebol, você tem que ser bom. Tem que ser bom. Porque senão você não sobrevive, né? Não sobrevive. Não. Então, eu também estou bastante, que eu queria também exaltar nessa entrevista contigo aí ontem. Eu acompanhei essa semana uma reportagem do nosso glorioso São Luís, que ele fez um contrato profissional com um Gustavinho. Gustavinho, isso aí. Gustavinho. Então, é mais um cara que está tendo uma oportunidade de jogar com uma camisa muito forte, pesado. Não é fácil jogar no São Luís. E que esse Gustavinho tenha sorte, né? Tenha sorte e que tenha oportunidades. Isso aí. Né? Tem que ter oportunidade, porque eu acho que o Alex Santos falou uma coisa bem real, né? Será que o Ferreirinha teria sido profissional se não fosse o Jair Galvão treinador em 2016? Um atleta que veio da base do São Luís, com o bracinho desse tamanho, fininho,
né? Veio 3 jogadores, só ficou um, ficou só Ferreira, só Ferreirinha. E será que não fosse o Jair Galvão, será que ele se tornaria um jogador profissional? Ou quem sabe ele não teria nem tido oportunidade no São Luís naquele ano de 2016? Então, uma coisa assim que os caras não vão conseguir tirar de mim é a minha coragem. A minha coragem. Eu não tenho medo de colocar jogador, eu não tenho medo de, se eu achar que tem que jogar, vai jogar, se eu achar que não tem que jogar, não vai jogar. Não aceito opiniões de fora, quando eu estou comandando a equipe. Sim. Eu aceito comissão técnica conversar, entendeu? Mas chegar alguém de fora e dizer, tem que botar o fulano. Então, o Ferreirinha também, de repente, eu acho que para mim foi uma grandeza muito grande. Na época eu era um guri muito humilde, dedicado, esforçado, queria ser jogador, né? Queria ser vencedor. E ele teve sorte também de ser eu, né? Porque eu sei que o Batu foi meu jogador no GBM, ele passou 3 anos no São Luís de Gi, não teve uma oportunidade. Mas é isso que eu falo. Não teve. Então eu falo hoje pro Gustavinho isso aí, né? Tomara a Deus que Deus abençoe ele, que ele possa ter oportunidade de mostrar o seu futebol. Porque se você não tiver coragem de botar um atleta, eu falo assim, Ferreirinha teve o Jair Galvão, né? O Leandro Guerreiro teve Luiz Freire no São Luís de Gi, que botou o Leandro Guerreiro jogar, e o Leandro Guerreiro com 17, 18 anos virou monstro. Agora, muitos jogadores passaram no clube e não tiveram oportunidade. Eu cito o Batu. Batu não teve oportunidade dentro do 19 de outubro de jogar um jogo profissional, né? E daí a gente não sabe se o Batu era bom ou era ruim. Não teve essa oportunidade. Mas agora eu não sei também se o Batu estava preparado ou não para essa oportunidade, né? Então, tomara que o Gustavinho esteja preparado para receber essa oportunidade também. E cada vez tem que se aprimorar mais, para a hora chegar, né? Tu tá pronto, né? O treinador não pode esperar botar o cargo dele em jogo para querer agradar o Jair Galvão, ou o Pedro ou o Paulo. É verdade. Então você foi o primeiro treinador do Ferreira. Hoje ele é um monstro sagrado. Sagrado, né? Eu tive em Porto Alegre, ele me deu uma atenção, conversamos muito, ele foi muito profissional comigo, e conversamos uns 20 minutos, né? Onde ele sentou comigo, conversou, professor, me deu muito elogio, me agradeceu pelas oportunidades, e foi profissional, né? Profissional, porque se fosse outro nem daria, né, atenção, né? Mas ele foi muito sensível e muito profissional. Quem sabe ele sabe que agora ele só está também por causa que o Jair Galvão deu essa oportunidade. Eu dei essa oportunidade para ele em 2016, né? Sim. Tive coragem de colocar. Sim. Tanto que o Alex Santos falou que a imprensa pedia, mas a imprensa pedia para o Jair colocar o Ferreirinha, né? Mas aí muitas vezes a imprensa também perde para botar A, B, C, e o profissional que está lá não põe. Não. Né? Mas eu coloquei. Sim. Jair, eu queria comentar sobre a tua família. Como a Rose foi forte contigo. Muito forte. Ela me recebeu muito bem, nós conversamos um pouco. A Rose é meu alicerce. Uma base, né? Meu stay. Eu agradeço muito, né, a Rose, minha esposa, pelas vezes que ela ficou firme, né? Por ter me dado um filho maravilhoso, que é o Guilherme, né? Guilherme de Moraes Galvão Correia, né? Me deu tudo que um pai quer ter um filho homem, né? Sim. Ela me deu e muito me ajudou em momentos difíceis, né? Em momentos que a gente fazia muita coisa errada, mas ela esteve sempre ali junto do meu lado. Hoje a gente está bem consciente, bem profissional, bem sólido, né? Então hoje agradeço também bastante a Deus, né, por ter me dado uma esposa maravilhosa como Ele me deu, uma família também, a família da Rose é excelente, né? Sim. Me acolheram também muito bem desde que eu cheguei lá. A minha sogra
meio chatinha, né? Mas é uma pessoa do coração muito grande. Meu sogro é gente finíssima demais, não tem boca pra nada, né? Acho que é por isso que é gente fina, né? Mas a minha sogra não, minha sogra, ela vê errado, ela fala, né? E é importante também, acho que você também tem que ouvir não, né? Não agradar todo mundo não também. Não pode agradar, tu tem que falar. Então, mas eu agradeço muito a família que eu tenho, o meu filho, a minha esposa, a família que convive comigo, né? Porque tu tem que valorizar as pessoas que estão do teu lado, né? Que estão junto contigo, que... Não só nos momentos bons. Momento bom, agradeço ao meu pai e à minha mãe, né? Bastante. Ajudaram né? bastante. Meu pai, a minha mãe, bastante, né? E muitas coisas que ela me passou lá no passado que... Até hoje serve? Muitas coisas me servem, né? Mas muitas coisas eu não faria, né? Não faria, porque a gente se decepciona com muita coisa também. Muita coisa. E, então, eu não escutaria ela 100%. Escutaria ela 60%, 70% ali, mas queria ela como mãe, queria o meu pai como pai também. Isso. Eu tive a base de tudo, eu acho que é família, né? Família. Se tu não tem uma família estruturada que te ajuda, tu não vai longe, né? E querendo ou não, a Rose me deu tudo esses papéis aqui, ó, entendeu? Eu agradeço a Rose de coração pela atenção que ela me deu, né? Agradeço a você também de coração por disponibilizar teu tempo, por ter me dado a honra de entrevistar o Jair Galvão, né? Agradecer ao pessoal da rádio também que me disponibilizou um horário para mim estar lá. Vou passar essa entrevista na Rádio Faxinal de Coronel Bicaco, 87.9, quero que vocês acompanhem. Quero que Deus abençoe muito o Guilherme. Nós joguemos contra e nós brigávamos, mas assim, o jogo, não é? Ninguém quer perder quando está jogando. Eu falei. Então, da linha para dentro, todo mundo quer ganhar. Mas da linha para fora, todo mundo tem que ser respeitador e respeitado. É isso aí. Então, assim, não adianta nós jogamos o amador tanto tempo, nós jogamos futebol tanto tempo. O que adianta? Violência não faz parte da vida. Jogou, perdeu, sai, cabeça quente, vai embora. Outro dia tu tá aí de novo. Outro dia tu vai conviver com outra pessoa de novo. Então não adianta. Hoje em dia o futebol está muito violento em certos quesitos. E eu queria que o futebol mudasse também essa questão da violência, né? Não, eu acho que é dessa forma aí, cara. Eu acho que, como a gente falou, a gente entra lá pra dentro, a gente quer ganhar. Mas se a gente perdeu, a gente tem que valorizar quem a gente ganhou, né? Porque, entende? Então, e eu acho que é o seguinte, que nem tá falando hoje, o futebol é só um futebol. Só futebol. Né? Então, decide-se lá dentro, decidiu, perdeu, ganhou, tudo bem. Saiu pra fora, é amizade, respeita a tua... o teu respeito pelo teu adversário é o mesmo respeito que o adversário tem que ter por você, entendeu? E tentar viver em paz, né? Porque eu acho que o mundo está muito violento, muitas coisas estão acontecendo e às vezes a gente se torna às vezes também meio que violento em alguns momentos, mas por isso que tu tem que refletir, né? E pensar naquilo que tu pode fazer de bom e pensar naquilo que tu está fazendo para não prejudicar A, B ou C. Eu sempre penso, as coisas que eu fiz, eu prejudiquei eu não prejudiquei ninguém e nunca vou tentar prejudicar ninguém. Então é dessa forma. E eu não tolero e não gosto de pessoas que fazem por trás do pano, pessoas que fazem trabalho errado, divulgam situações erradas, coisas erradas de você e não enaltecem o teu trabalho. Esses caras são pessoas fracas, incompetentes, perdedor, não são ganhador, são um cara frágil que não tem personalidade para assumir aquilo que faz. Se não está fazendo bem feito, tem que chegar e dizer não, eu tenho que melhorar porque eu estou fazendo errado e eu estou tentando crescer em cima da desgraça dos outros. Então, pessoas assim, para mim, não soma nada e eu acho que a sociedade também não está aceitando mais esse tipo de pessoas e aos poucos essas pessoas vão perdendo espaço, vão perder. E eu acho que
tudo que tu faz de errado, tudo que tu faz tentando prejudicar A, B ou C, eu acho que esse tempo está acabando. Porque a sociedade está sendo uma sociedade inteligente e as pessoas estão estudando mais, estão sendo mais inteligentes. No passado eles poderiam formar opiniões erradas, mas hoje eles não têm mais esse poder e eu acho que eles não vão mais conseguir esconder o trabalho errado que eles fazem, tentando denegrir a imagem de outras pessoas. Eu agradeço a oportunidade de estar contigo, a oportunidade da 87.9, Rádio Faxinal. A Rádio Faxinal, 87.9, vou acompanhar essa entrevista, vou buscar ela, você vai me passar, quero acompanhar, vou passar para todos os meus amigos acompanhar, meus grupos onde eu estou, né, do WhatsApp, para que as pessoas possam acompanhar uma entrevista boa e agradeço pela oportunidade. Vai ter um presentinho aqui, só um pouquinho. Hoje é simples, tá? Mas é de coração. O boné, quando tá chovendo... O boné já está colocado. E o presente vamos... Aí, é hoje! Uma galinhada! Eu que agradeço aí, cara. De coração mesmo. O Jair Galvão, sempre sensacional comigo. Desculpa alguma coisa. Não, que isso. Não. Agradeço primeiramente a Deus que me deu essa oportunidade daqui. Tem que agradecer a Deus, isso aí. Agradecer a minha família que me apoiou tanto, ao meu pai, minha mãe, meu irmão. Cristiano Tete, meu jogador, meu volante, meu lateral direito. Te ama? Meu jogador, o guri que tinha tudo para jogar, né? Tudo. Jogava muita bola, mas as faltas de oportunidade. Por isso que eu digo, o Juiz, a gente errou muito nessa falta de oportunidade, né? E tomara a Deus que a gente possa crescer e dar oportunidade a esses outros atletas que estão vindo aí. Para os de casa. Para os de casa. Porque isso eu esqueci de comentar, mas em 98 era a melhor base de Juiz. Do Rio Grande do Sul. A 98, eu também acho que do Rio Grande do Sul. Quantos que ganharam aqui do Inter e Grêmio vinham aqui e não ganhavam? Não, passavam no caixa. Passavam no caixa. Daniel Billy, Cristiano Tete, Léo Luan, Felipe Manta, filho do Manta. Cara, era um time assim fenomenal. Hoje, se tu junta todos esses, ainda incomoda. Equipes profissionais. Mas estão incomodando aí. Estão incomodando. Eu acompanho. Esses caras aí. Eu te agradeço pela oportunidade. Obrigado, Jair. Que Deus abençoe tu, tua família, teus negócios, a GBM, tudo de melhor. Outra coisa, se tiver algum pai que estiver precisando aí, acompanhando essa entrevista aí, precisar de uma escolinha GBM, tá? Isso. Telefone para contato? Contato é 9179-0909, 9208-8407. Guilherme Galvão, Jair Galvão. Vão pro GBM que o filho de vocês vai ter crescimento não só em qualidade de jogador, mas sim como personalidade e vão ser vencedores na vida. Não só profissional, mas como pessoal. Agradeço a todos, agradeço ao seu Isaías que deu espaço aqui da firma, a Coritindas que me proporciona trabalhar aqui com pessoas incríveis e que Deus abençoe todos que estão escutando. Dá like, compartilha e segue o Jair Galvão nas redes sociais. Segue o Jair Galvão na rede social, vamos lá. E o Guilherme Galvão, Rose, um beijo, um agradecimento especial a todos. E muito obrigado por tudo, Jair. Pelas palavras. Vamos e lá. tamo junto. Tamo junto. Tá? Valeu, pessoal. Um abraço.